É difícil você naquele meio você se destacar, porque realmente assim são muitos bons profissionais. Não que aqui não esteja, mas no Mato Grosso, com a demanda que tem, até pelo desenho, assim, a disponibilidade profissional, se você for um profissional, se você honrar com o que você falou, se você entregar na data que você entregou, se você manter aquela... Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Antônio Schumacher, treinador. Estou aqui para mais um episódio do InformaCast, o seu podcast só com informações de qualidade e diversidade. Mais uma vez aqui diretamente do Central Studios, Cuiabá, Mato Grosso, com um convidado super especial que demorou para nós conseguir desenrolar isso aqui, meu amigo, meu irmão, Jonathan Borella. Seja bem-vindo, mano. Obrigado, Schumer. Obrigado pelo convite. Demorou, a gente também estava esperando a data apropriada, né, para vir. Até pelo contexto que a gente vai trazer um pouquinho de informação, então vai ser muito valioso aí. Que a gente muito trabalho, né? Tá rolando muito trabalho, então as datas estão difíceis, graças a Deus, né? E eu quero iniciar esse episódio aqui agradecendo aos patrocinadores do canal, ao Atacadão do Suplemento, Instituto Rafael Fittipaldi, Clínica Religare, Bateras Beach Cuiabá, Ciclo Shimano, R Máximo Serviços Automotivos, GTX Sports, Vai Bem Saudável, Sestra Odontologia Integrada e aos nossos colaboradores Z4 Store, PHD Bike Shop, Farmapele Cuiabá e Café Três Corações. E para você que está ao vivo aí no Instagram, hoje a gente vai estar fazendo o sorteio de um kit lá do Café Três Corações. Se você não se inscreveu no canal ainda, entra no link na bio do meu Instagram, tá lá o link do InformaCast do YouTube. Se inscreva no canal para estar concorrendo ao sorteio, beleza? E comente aí na live, eu quero Café Três Corações. E se você tiver alguma pergunta também aqui para o Jonathan, é só enviar que a gente vai estar respondendo aqui na hora, beleza? Vamos dar início aqui então ao nosso episódio número 52. Lembrando que o Jonathan também é um convidado, está fazendo a doação de uma cesta básica lá para a APOC, que é a Associação de Apoio aos Pacientes Oncológicos de Cuiabá. Se você quiser fazer alguma doação e também colaborar com alguma coisa, chama a gente no direct que a gente vai direcionar vocês direto para eles para estar fazendo a sua doação, beleza? E vamos dar início aqui com o John, meu amigo, meu brother. Cara, você é engenheiro florestal, fundador da Savana, da No Flame, atleta de bike, amador, empreendedor, pai. Isso é multiuso, né? Multiuso. Da onde saiu esse cara? Da onde veio o Jonathan? Cara, eu sou obrigado aí por tantas qualidades, né? A gente tenta se esforçar e fazer o que é possível. Mas eu acho que é da formação mesmo, né? Eu sou catarinense, eu vim com 5 anos de idade aqui com meus pais para o Mato Grosso, a gente foi para Sorriso. Meu pai veio transferido da empresa que ele trabalhava lá em Santa Catarina. E daí já veio uma vida de aventura, né? Vim lá em 89 aqui para o Mato Grosso de ônibus, tomar aquela vacina. Até esses dias eu vi um meme e acabei lembrando aquela de ar, né? Que quando você cruzava a fronteira... aquela pistola aqui, grandona, né? Aquela dolorida mesmo, né? E era pra quê aquela vacina mesmo? Era febre amarela, Cara, cachumba, sarampo? O que era? Não lembro. Era uma pá de coisa num trem só, né? Mas descia todo mundo do ônibus na fronteira ali de estado e tomava ela. Isso eu tenho uma lembrança muito viva na minha cabeça. Você ficou com a marca de vacina no braço? Fica com a marca. Ela não é aquela que inflama, né? Uma outra, mas ela dá uma marquinha assim. Ela inflama na memória, né? Porra. Pra sempre. E aí a gente veio, pegou esse ônibus até Jangada, ali ficou um tempão esperando até terminar de chegar em Sorriso lá e moramos um bom tempo lá em alojamento da empresa. Era que empresa? Seu pai trabalhava com o quê? Era a antiga Ceval, né? Depois virou a Bung, que virou uma multinacional e era uma empresa de grãos, né? Então ele fazia a compra de grãos ali, principalmente soja, dos produtores da região. E isso foi muito importante porque ali a minha história, tanto a profissional, estava sendo desenhada e eu nem tinha essa percepção. E gerente desse tipo de empresa é igual gerente de banco, né? O cara fica 5 anos em cada lugar e fica pingando para lá e para cá? Fica pingando para lá e para cá. Então, em 89 a gente chegou em Sorriso
logo que minha mãe começou, ela tinha adquirido uma pequena escola lá, no segundo ano que ela adquiriu, ele foi transferido para Campo Verde. Então Sua mãe é professora? Ela é pedagoga. Pedagoga? E aí ela junto com uma amiga adquiriram essa escola. Na formação dessa escola, a gente foi transferido para Campo Verde, nessa empresa do meu pai. Minha irmã nasceu lá em 2005, então a gente veio para Campo Verde. E ali a gente ficou até 2001, depois fomos para Lucas. Em Lucas eu terminei meu terceiro ano e vim para Cuiabá, em 2002. Esse período de faculdade, de escolha de vestibular ali também foi meio que uma roleta russa. Eu fiz 3, né? Eu sabia que eu queria uma federal, mas não tinha muito claro o curso. Eu fiz florestal aqui no FMT, engenharia de produção em Viçosa e química industrial do Rio Grande do Sul. Nossa, então, cara, você foi para Minas? Minas, Rio Grande. Caraca, e aqui em Cuiabá. Você queria era dar rolê, né? Queria. Não, mas tava buscando um curso bem qualificado. E aqui, a engenharia florestal aqui no FMT era um dos mais qualificados, né? Era um curso bem recomendado na época. Eu falei, agrárias, né? Tem a ver aqui com o estado. Sim. E passei. Entrei em segundo e foram 5 grandes anos aí da minha vida. Não foram sofridos, mas foram bem justos, né? Como toda a vida aí de universitário, né? Claro. Então, a UFMT é uma universidade assim que permite você viver essa fase, né? Você come ali, você estuda ali, você frequenta festas e aí. Que mora, né? Você vive a universidade. Então, isso é uma experiência incrível, sem dúvida. E aí, cara, formei. O esporte, aí você perguntou do esporte, sempre foi algo presente na minha vida, desde a infância, né? Joguei handball por muito tempo aí, na época estudantil, jogava abertos. Sempre foi na faculdade o período que eu menos fiz esporte, né? Ficava só na academia, assim, e em alguns momentos. E a bike apareceu ali, graças ao nosso amigo Fernando, que foi um cara lá em 2010, mais ou menos, começou naquele movimento que o Djalma trouxe, né? E falou, bora, Jonathan, bora pra bike. Eu falei, bora. E é algo que ajuda muito no profissional, né? Sim, com certeza. E aí, do profissional, concluindo, assim, eu formei, trabalhei no escritório por 2 meses, trabalhei por 9 meses depois na Secretaria de Estado de Meio Ambiente. É um ambiente que, assim, que estava muito monótono. Eu falei, cara, não é isso aqui que eu quero, eu preciso de algo mais dinâmico, E aí, uma história bem engraçada. Quando eu passei na faculdade, eu fiquei 6 meses por causa das greves, né, para poder entrar. E eu falei, cara, vou fazer um Kumon aqui, justamente para dar uma reciclada na parte de exatas, né, de matemática principalmente. E aí, essa professora de Kumon, à época, ela era engenheira florestal também. E aí, numa visita minha, que eu fui a Sorriso visitar meus pais, eles já tinham retornado para lá, eu passei e fui conversar com ela, falei, Jonathan, toda hora ela estava fora do mercado, falou, toda hora vem alguém aqui me procurar, se eu estou trabalhando, então assim, tá tendo demanda. Era tudo que eu precisava ouvir, né? Peguei, pedi minhas contas da SEMA, mudei para Lucas, a gente abriu um escritório lá e isso durou 1 ano. Aí a Luciana continuava aqui em Cuiabá, eu falei, cara, não vai dar certo, né, dela vir para cá e tal. Então, lá eu captei muito cliente, assim, nem tantos quanto a gente esperava, né, mas foi um pontapé primordial. Meu pai já ter trabalhado lá, eu ter morado por lá, assim, principalmente a referência dele como profissional, assim, me abriu muitas portas, né? Então, é alguém que a credibilidade dele meio que me valizava, pelo menos no início, né? Falou, esse aqui é um cara que assim... Já começou a carreira já com uma grande responsa, né? O nome do seu pai que estava em jogo ali, colocando você, introduzindo você no mercado de trabalho. Como era o Borella da Bung, né? E aí foi onde cara, mas me permitiu chegar em muitas pessoas que eu teria dificuldade de chegar se não fosse através disso. Sim. Claro que você manter isso é outra história, né? Sim. Você tem uma abertura, agora você transformar isso em algo sólido realmente depende de você. E, graças a Deus a gente conseguiu. Que bom. Aí eu voltei para Cuiabá, e junto com um amigão meu de faculdade, assim, um irmãozão meu, Diogo, e um outro colega de profissão, a gente abriu a Savana em 2007, em 3 sócios. E acabei a parceria lá com essa engenheira florestal, que também é a Cristina, continuou uma grande amiga. E tocamos aqui com a Savana. Já vai completar aí 18 anos agora. Completa agora em agosto, 18 anos de empresa. O que te motivou assim, a escolher a engenharia florestal? A não ser que você contou a história do seu pai e tudo mais, mas teve algum outro ponto assim que te
fez? Falou, não, eu quero ir partir para essa área mesmo, quero tocar aqui para fazer algo diferente, até porque o estado tem tudo a ver, igual você falou e tal. Ô, Schumer, cara, pra ser sincero, assim, eu não tinha dimensão, eu não sabia exatamente onde eu ia chegar com ela. Eu buscava um curso de agrárias e bem qualificado aqui, até para me ajudar, assim, na formação e depois ser uma faculdade. Pô, esse cara se formou numa boa faculdade, ele é bem visto, né? A agronomia eu não queria, porque com o agrônomo eu convivia muito, e eu sabia que, assim, boa parte do agrônomo aqui no estado do Mato Grosso, ele vai para a área comercial. Então, assim, ou ele está vendendo implemento agrícola, insumo agrícola, e acaba que ele, assim, os 5 anos de estudo dele, ele usa aquela técnica dele de maneira muito pequena. Eu falei, cara, não, agronomia eu não quero. E a engenharia florestal tinha aquela pegada ambiental também, apesar dela não ser ela é uma engenharia de florestas, ela não é estritamente ambiental, diferente da engenharia ambiental, mas ela passa muito por isso. Falei, cara, é algo que está em alta, assim, eu já via desde aquela época, não se falava como se fala hoje, mas o assunto já era comentado. Falei, pô, isso vai ser uma demanda crescente. Como assim? Falei, realmente um nicho de mercado que tinha muito potencial. Foi onde eu abracei, mas não tinha dimensão assim, que eu queria abrir escritório, que eu ia ter uma empresa, de que maneira que a gente ia atuar, isso ainda era uma semente muito pequena. Seu pai deu, assim, assim, um apoio, ou ele deixou você livre? Não, assim, livre. Teve influência familiar, sua mãe? Não, livre. Tanto é que você viu aí os 3 cursos, né, todos de exata, mas muito distintos um do outro, né? E eu acho que dentro dos 3, ainda bem que eu só passei da florestal, né? Acho que não estaria aqui em Cuiabá, com certeza, se tivesse um dos outros 2. Sim. E na família, assim, do lado da família, você falou que teve um período que a Lu ficou para lá, você ficou para cá, enfim... Como que é que você concilia assim, o trabalho? Você tem os dois meninos, né? Às vezes você tem que ir para campo, ficar fora e tal. Na época que você estava pedalando mais, Sim. Você estava treinando e tal, e viajando para a prova. Como que foi esse período, assim, você conciliar o trabalho, o ciclismo, que é algo que você gosta muito, a vida em família... Fica puxado, não fica? É desafiador, né, cara? E você não faz isso sem contar com o apoio, né, da Luciana. Os meninos, eles... Na verdade, você vira para eles, assim, um exemplo, né? Então, tanto é que os 2 pedalam, fazem esporte, tênis, futebol. Então, assim, realmente eu acho que eles te enxergam como uma inspiração. Mas você gerir tudo isso, assim, empresa, família, trabalho... É só realmente acordando ali às 5 da manhã, né, indo dormir 10 da noite para dar conta. E o suporte assim, que a Lu dá em casa com os meninos, nunca assim, pô, não vai viajar nessa prova. Para quem não sabe, a gente somos grandes parceiros na bike, né? Já treinamos muito mais, né, Schumer? Rodamos aí o estado e o Brasil aí várias vezes. Isso demanda assim, uma parceria muito grande de quem está do seu lado, né? Para realmente ali, pô, você pegar 2 meninos, você ficar ali e assumir essa bronca... é grande, né? É grande, não é simples. Mas, cara, essa parceria dela foi... fundamental, né? É fundamental, sem dúvida nenhuma. E, assim, até porque o nosso trabalho, o profissional, ele demanda muito serviço de campo, né? Hoje, então, a gente... atende prioritariamente imóveis rurais, né? Então, o que a Savana hoje faz? Atender a área ambiental desses imóveis. Então, assim, você tem que estar presente em campo. Até você montar uma equipe no início, lá quando era só eu, depois quando eram os 3 sócios, quem tinha que ir éramos nós, né? Então, assim, você estava viajando aí dos 30 dias, 10 dias por mês, você estava visitando alguma propriedade. E é desgastante, né? Porque você vai na propriedade, dá aquele rolê, vai conhecer a estrutura, vai conhecer isso, vai no meio do mato, vai... Desgasta isso, querendo ou não, né? Você chega cansado, Sim, né? E tem fazendas e fazendas, né? Hoje o Mato Grosso é um paraíso para você pegar, entrar num carro e rodar para onde você quiser, né? Você tem... Estradas boas, né? Sedes com estrutura, internet e tal. Então, conforto, né? Antigamente não era assim. Lá em 2007, assim, cara, eu lembro uma vez a gente foi fazer uma vistoria do manejo em Nova Monte Verde. Ela é 250 quilômetros depois de Alta Floresta. O asfalto só ia até Alta Floresta. Quer dizer, de Cuiabá a Alta Floresta são 900 e pouco. Nossa. De lá, mais 250 de chão. Um dezembro da vida, assim, muita chuva. Cara, aventura. Você
Você tem que ir lá cumprir sua obrigação e desenrolar. Eu lembro desse manejo, foi uma coisa muito engraçada. Tinha o proprietário que estava acompanhando a gente, andando no meio do mato, a gente caiu num córrego lá, de frente a um córrego. Falei, e agora? Não, tava caminhando a pé, dentro da mata. Uhum. Falei, e agora? Os meninos com facão lá, porque derrubaram uma árvore, atravessaram ali. E esse proprietário já era um senhor, assim, de uns 65 anos. E ele foi o segundo a passar em cima desse galho, né? Eu falei, cara, não vai cair, né? Não tem como. E era um rio relativamente longo, assim, uns 3, 4 metros de largura. E eu fiquei olhando lá, já esperando, né, para o tombo dele. Cara, passou. Quem que caiu na história do galho? Eu atravessando. Com GPS e tudo, fui pra água lá. GPS? Não perdeu. Mas o que tava achando que ia ser tranquilo para passar, cair. Mas essas são, assim, são aventuras e momentos que a gente passa que só engrandece, né? Sim. E te dão casca, te dão experiência aí para saber respeitar o que você vê pela frente e enfrentar, né? Até para ensinar seus filhos também, né? Ter uma autoridade, né? E o que ser pai, assim, te ensinou sobre responsabilidade e propósito? Porque tinha o Jonathan antes de ser pai e agora pai de 2 guri que são energia pura. São maravilhosos, né? Queridos, dóceis, são crianças muito abençoadas. O que te ensinou, assim, a paternidade, assim? Cara, em relação aos meninos? O Samuel e o Francisco, assim, são aprendizados diários, né? Tanto para você ser um exemplo para eles, como ao mesmo tempo você ser uma mão que direciona e limita, né? Porque eles, como você falou, são muito enérgicos e é difícil. A gente não muda, né, do dia para a noite, assim, não é porque seu filho nasceu que você vai mudar seu caráter, você vai mudar sua postura. Normalmente você segue essa linha. O que eu acho que a gente altera muito é a responsabilidade sobre essas pessoas que estão ali, né, no mundo e agora. Que depende de você, né? Que dependem de você, que no início elas dependem integralmente de você e à medida que eles vão crescendo, você vê que eles vão tendo essa autonomia, essa liberdade, que eles passam a depender menos dessa maneira de recurso, assim, no sentido assim, de se alimentar, de vestir e tudo, mas ao mesmo tempo eles vão demandando mais de orientação de que caminho eles vão seguir para a vida, né? Uhum. E eu acho que esse é o maior desafio. Essa fase dos 7 anos ali, eu vejo muito claro ele moldando o caráter deles, assim. O Francisco tem 8, Samuel 10. Samuel já sei, assim, ele já dá sinais muito claros de que tipo de adulto ele vai ser, assim. Ele é um menino de coração grande, mas é impulsivo. Então, você tem que muito muito sensível, assim, tem muito amoroso. E às vezes se abre demais. Então, você vê que é uma pessoa, assim, que ela vai ter que ter esse cuidado para não sofrer na vida, para não se expor tanto, né? Mas a partir do momento é uma pessoa muito apaixonada pelo que faz e tal. Então, acho que o grande desafio é explorar esses potenciais deles, né? E mostrar para eles como eles lidarem com isso. Cara, e o resto realmente vai ser... Vai Deus ser com que ele, cuida, né? É Deus que cuida, cara. Porque, querendo ou não, assim, a gente vê o formato que vocês criam, assim, eles meio que raiz, né? Aquela criação raiz, lógico, com os cuidados e tal, mas vocês deixam eles soltos, vocês deixam eles terem as vivências, experimentar, se arriscar. Sim. E tudo mais. E isso vai só criando casca, né? Vai criando casca. E os guri vão ficando cada vez mais formados, né? Que, felizmente, hoje a gente vive num mundo onde está cada vez mais fechando as crianças dentro de uma bolha, é óbvio que com certos medos que a gente vê em relação a abusos, né, pedofilia e tal, mas os guris são bem raiz eles, né? São cascudinhos eles, assim, né, eles se viram, eles não se apertam tanto não, e eu acho que a ideia é realmente essa, né, deixar eles... Eu acho que faz mais sentido eles quebrarem a cara de um ponto de vista mais leve nesse momento, né? E aprender o caminho do que lá na frente esbarrarem em paredes maiores, né? Então, acho que eles já vão saber lidar melhor com isso lá na frente. Uhum. E o que você falou, assim, desse raiz, cara, hoje eles estudam numa escola Waldorf, né? Que não tem, assim, o pessoal... A distância da tela é muito grande ali. E eu acho que, principalmente o celular, isso hoje faz toda a diferença, né? Porque
qual que é a diferença da TV? A gente foi criado com muita TV, né? Sim. Isso é inegável. Mas a TV tá lá, tá parada lá. Ela não tá com você na rua, ela não tá com você na escola. O celular não, né? O celular a gente tem dificuldade em lidar com ele. Então você imagina a criança que é muito mais impulsiva e tem muito menos freios que a gente, né? Para poder. Então... mas é um desafio. E é um formato, né? Você não está aqui para dizer o que é certo e o que é errado, né? A gente tenta encontrar o que é melhor. Um equilíbrio, gente, né? Sim, sem dúvida. Até porque na época que a gente tinha bastante TV, mas na hora que o pai chegava para assistir o jogo, acabou. Não, e o horário de desenho eram quantos durante o dia? Só Era no final almoço, da manhã ali, e sei lá, no meio da tarde. Sim, e acabou. Olhe lá, né? E olhe lá. Hoje a gurizada zapeia em desenho um atrás do outro. E joguinho, né? No celular. Os guri gostam, né? E que valores que você leva, assim, da sua família pro seu trabalho? Porque a gente acaba meio que arrastando a sua criação, de como seus pais levaram a você, sua irmã. E você, de certa forma, também pega a sua vida com a Lu e com os meninos e leva isso também pro trabalho. E quais, assim, os valores que você acha que você carrega, assim, para fora de casa, no campo? Cara, você não é uma pessoa aqui e outra treinando e outra em casa. Você é a mesma pessoa, né? Não existem... não é sustentável você manter papéis, né? E, cara, eu acho que sem dúvida é hombridade, assim, a integridade, do ponto de vista profissional, eu falo que, cara, Mato Grosso é uma terra de oportunidade, assim, incrível. Se você vai para São Paulo, vamos citar um exemplo, assim, que é um lugar muito concorrido, é difícil você naquele meio você se destacar, porque realmente assim são muitos bons profissionais. Não que aqui não esteja, mas no Mato Grosso, com a demanda que tem, até pelo desenho, assim, a disponibilidade profissional, se você for um profissional, se você honrar com o que você falou, se você entregar na data que você entregou, se você manter a qualidade que você prometeu, cara, isso já é o suficiente. É automático o seu crescimento. É suficiente para te destacar. Mato Grosso ainda, dentro desses 20 anos profissionais, assim, a gente ainda está nessa fase. Se for um cara que consiga honrar seus compromissos, você com certeza vai se destacar. E, cara, isso vem de berço, né? Isso vem de casa, assim, isso, se não tivesse grandes exemplos aí, meu pai e minha mãe, sem dúvida, não seria dessa maneira. E é aquilo que você falou dos meninos, a gente tentar deixar esse legado, né? Cobrar, né? Sim, José Antônio Borella acabou de entrar aqui, manda um abraço. Um abraço, pai. Obrigado. Quem que é Nancy e Luísa? Minha mãe. Aí, pronto, tá o papai e a mamãe assistindo aí. Ó. A responsa aumentou agora. Aumentou. Cara, e quando você começou a pedalar, assim, tipo, o que te motivou? Né? Você falou que o Fernando que te levou pra bike e tal. Uma coisa é começar, outra coisa é seguir, né, no esporte. A gente ter aquele desempenho, fazer um treino estruturado e tal. Tinha alguma outra coisa, assim, que te motivava, assim, a continuar ali? Cara, é aquilo que a gente acabou de falar, né? Nós não somos pessoas diferentes nas diferentes áreas da nossa vida, né? E como você quer ir bem profissionalmente, a bike me pegou e assim, aflorou essa competitividade, né? Então, é algo que eu sempre fiz. A gente, desde moleque, morava meio distante, assim, da cidade. Então, ia para a escola, muitas vezes ia de bike. Ia à tarde treinar um handball, ia de bike. Ia numa natação, ia de bike. Era meio de locomoção também. Era meio de locomoção, sem dúvida. E aí, quando eu voltei, cara, logo quando eu comecei a fazer... E aqui, eu sempre falo para todos aqui de Cuiabá da importância do ultramacho, né? Ali que eu acho que foram pessoas que levaram... Muitos que tinham essa vontade, deram essa oportunidade de competir, de voltar a competir, quem não competia há muito tempo, como eu, sentiu o gostinho ali da rixa, da adrenalina, né? Da largada, da boca seca, assim, do estômago, da ansiedade da largada, se esforçar e ali conseguir, ou seja, sua medalha de participação, ou seja, seu troféu no pódio. Eu acho que realmente eles fizeram diferença para muitas pessoas. E para mim não foi diferente. Eu fazia dupla com o Betão, também outro grande amigo. E a gente Cadê o Betão? Cara, Betão é advogado, né? Dr. Alberto, né? E ele tem um podcast também. Tem? Tem. Um cara legal. Mas ele parou de pedalar?
Não, tá pedalando. Ele sempre foi mais do triatlo, né? A gente fazia aquela prova de endurance. Endurance. Que era o correr, pedalar e o remo, né? E aí a gente competiu uns 3 anos junto. Aí acabou a prova, né? Ali, nego, dava a alma, né? E eu fiquei muito melhor que ele na bicicleta, né? Então não deu mais pra ele me acompanhar. Entendi. Mas no remo ele era forte, né? Não, ele é bom na corrida, ele é forte na corrida. E ele ficou muito no triatlo, né? Ele foi fazer os meio Iron aí e tal. Fez. Nossa. Mas tá com a cara no serviço agora aí. E, cara, eu acho que você querer ir bem naquilo que você faz é o primordial. E sem dúvida foi isso aí que fez com que a gente aí treinasse por tanto tempo. Eu tive 5, 6 anos da minha vida aí que realmente dedicação, né? Bem dedicação. Quando a gente fala no amador, assim, mas você colocar, fazer 10, 12 horas de um esporte por semana, tenta encaixar alguma coisa, tirando seu trabalho durante a semana aí, 12 horas, para ver o volume que você vai ter que fazer, né? É verdade. Então 6 horas no final de semana e mais 6 horas distribuídas ali durante a semana, né? E assim, hoje, né, diminuiu muito assim as competições e tal. Você usa o ciclismo assim mais para um hobby ali e também uma coisa que impacta na sua rotina e na sua saúde mental, né? Porque assim, todo mundo tem que ter uma válvula de escape, alguma coisa para fazer e tirar um pouco a rotina pesada do dia a dia, né? Você acha assim que o esporte na sua vida também faz esse detox? Sem dúvida, cara. Mesmo sem o ciclismo nesse ritmo, assim, eu comecei a fazer tênis, né? Então, cara, é raro o dia que eu não faço tipo uma academia de manhã ou tênis à noite, ou saio pedalar de manhã e inverto. Mas normalmente tem 2 rotinas de esporte, né? E se você não faz isso, você bem sabe, assim, você fica... quase que vira um vício, né? Um bom vício, né? Então, a palavra vício talvez não seja a melhor, porque ela talvez denota alguma coisa negativa. Mas você sente falta quando você não faz. E você vai esparecer, quimicamente é bom, né? Você vai descarregar adrenalina na sua... Às vezes você está muito angustiado, você vai lá... malha, sobe na bicicleta, vai dar um rolezinho ali, que seja de 1 hora, como aquilo te coloca no eixo novamente, assim, né? Te apruma. Inclusive, assim, ao ponto de você falar assim, por que eu tava nesse nível de angústia, né? E aí conseguir se centrar de novo aqui e tocar as outras obrigações. E assim, a gente já participou, igual você falou, de muita prova, assim. Tem alguma prova, assim, que foi marcante, assim? Ou algum treino que foi... você não esquece, que aconteceu alguma presepada, sei lá. Tem alguma situação dessa? Tem várias, né? Eu acho que... A prova mais foda. Assim, o Brasil Ride na Bahia, né? Que eram 7 dias, né? 600 quilômetros, onde a gente correu... Eu fiz em 2019, você fez em 22, né? 22. E ali a gente teve a oportunidade de correr junto, assim. Eu lembro, na minha época, foi eu, o Gaúcho e o Rodrigo. Tinham 4 campeões mundiais correndo, né? Então, é uma experiência de você conviver com essas pessoas ali, né? E tá assim, tá no mesmo refeitório, tomar banho. Todo mundo junto. Não, é incrível, assim, eu acho que para você fazer um paralelo, é assim, quem gosta muito de futebol, entrar em campo com ter a oportunidade de jogar uma pelada ali, ou jogar uma partida com o seu ídolo. Mas é uma coisa tão inimaginável para esses outros tipos de esporte, e que a bike permite. Na época eu lembro que a gente tomou um café da manhã com aquele Nicolas Soler, né, que corre lá na Europa, assim. E ele que falou isso, a gente estava no mesmo café da manhã, ele falou, cara, vocês não têm dimensão da oportunidade que vocês têm aqui, de estar correndo com os profissionais, assim, cara do mundo inteiro, com o Mundial. E aquilo me despertou, e depois eu fui refletir sobre isso, falei, cara, é exatamente isso. E foi uma prova, assim, pelo lugar, né, super bonito, assim, muito sofrido. O ano que vocês foram choveu muito, né? Muito, na volta, assim, eu lembro que meu cage abriu ali, aquela rodaninha, aqueles GX primeiro que abria rodando, e... Juntava muito sujeira, né? Muito. Foi... E, cara, mas esse na verdade, é a parte boa, né? O treinamento que é o grande... A preparação que arranca o couro, né? Arranca o couro do cara. Mas o Brasil Ride foi uma, e o Sertão Diamante também, em Minas, que... Rolou até um pódio, né?
Só até um pódio, uma costela quebrada. Nossa, é verdade, você quebrou uma costela Quebrei lá, uma costela no segundo dia. Tava em sexto, e aí... Quero quinto, acelerou. Tava super bem. Aí numa trilhazinha lá, cara, até hoje eu não sei, eu ejetei da bike, não sei o que aconteceu, se era um toco no meio da trilha, o que aconteceu. Ejetei, joguei pra cima numa árvore. Nossa. Eu só lembro que eu puxei e tirei a bike do meio, assim, pra ninguém mais se acidentar. E aí fiquei ali, eu falei, cara, acabou a minha prova, né? Curtindo uma dor. Aquela dor muito intensa. Aí fui respirando e depois dos 2 minutos consegui subir na bike. Terminou a prova com a costela quebrada. Terminei com a costela quebrada. Caraca. Com a costela quebrada. Porra. Você tá tão tomado ali pela adrenalina. Na etapa rainha eu luxei a clavícula. Ah, lá do Brasil Lá Ride, no Brasil Ride, na Bahia. Terminei a prova, era 100 km com 3.000. Tipo, no quilômetro 30 e pouco eu caí. Aí veio a galera da ambulância lá, tudo me deu remédio, deu de pirona, tomei comprimido, passaram um monte de coisa assim, aí eu terminei. Aí lógico que meus companheiros tiveram que ficar me esperando, que eu tava com muita dor. Sim. Mas eu terminei, não abandonei não. E depois no acampamento que eu fui pro hospital lá, fazer tudo que tinha que fazer. No outro dia, naquele pensamento, larga, não larga, porra, treinei 10 meses pra... Aí fui, depois pra voltar do acampamento pra praia, cara, foi sofrimento, ali foi sofrimento. E aí a gente ficou em sexto ainda no trio corporativo. Foi bem. Por isso esse Brasil Ride, assim, pra quem nunca acompanhou, ele sai de Arraial da Ajuda, né? Você roda ali em volta por 2 dias, depois sobe para Guaratinga, que é no interior da Bahia, uns 130, 140 quilômetros nas montanhas. É um lugar lindo, né? Parece um monte de pão de açúcar, né? Aquelas montanhas de pedra. E aí volta. Então é desafiador, sem dúvida nenhuma. É hardcore demais. Para você que tá ao vivo aí no Instagram, comente Eu Quero Café Três Corações para estar concorrendo aqui a esse kit cheio de produtos de Café Três Corações. Café tá caro, então comente aí para você ganhar esse café aqui. Tem um monte de café aqui, todos os tipos, gostos e sabores. Se inscreva no nosso canal do YouTube do InformaCast, o link está na bio aí do meu Instagram. Para estar concorrendo a esse sorteio, tem que estar inscrito no YouTube, que eu vou conferir lá depois, beleza? Ô, John, cara, como que surgiu a ideia de criar a Savana? Cara, a Savana ela já veio dessa minha vinda lá de Lucas, né? Eu tinha esse escritório com a Cristina, essa profissional de lá. E Sociedade, mas não era assim, era algo ainda mais amador, assim, do sentido de empresa, né? Não tinha empresa, assim, era tudo ainda pessoa informal. Física, e era um empreendedor mesmo, individual. E aí, com a vinda para cá, eu precisava voltar para Cuiabá, né? Até por uma questão pessoal, de logística, tudo. E aí eu me reuni com o Diogo, que é meu compadre, meu amigo, tem a empresa dele hoje, e o Thiago, um outro amigo, e a gente tinha objetivos semelhantes, né? Todo mundo era da área, queria empreender, queria se desenvolver profissionalmente. E aí a gente resolveu abrir. Bom, ser sozinho, você bem sabe, assim, iniciar algo sozinho, principalmente pela limitação de grana, é muito difícil, né? Então a sociedade permite isso, né? Você somar os esforços, dividir as responsabilidades, que eu acho que é o principal. Cada um devia atacar a sua área de ponto forte. 2 cabeças pensando é melhor que uma, né? Muito melhor, muito melhor. Ainda mais nessa fase do início. E aí a gente sabia que a gente queria atender os imóveis rurais de Mato Grosso, que é o grande, cara, nosso estado é puramente agro, né? Então, assim, eu falei, bom, não deu para ser produtor de soja, né? Então, falei, então vamos fazer algum serviço aí para essa galera que é o motorzão aí do estado e do Brasil. O ambiental sempre foi uma pedra no sapato dessa galera, assim, lá atrás, né? Todo mundo fala assim, pô, o cara tá preocupado com quanto ele vai produzir, tá preocupado em trocar a máquina, né? A colheitadeira, a plantadeira dele, tá preocupado em trazer tecnologia para a agricultura. Ele não tá preocupado, pô, aqui tem uma nascente, eu preciso recuperar ela, essa erosão aqui, ela tá tomando uma dimensão muito grande, então isso aí vai me empurrando com a barriga. E essa mentalidade, ao longo desses 20 anos aí, ela foi mudando tanto pelo amor quanto pela dor, né? Sim, que começou a vir as multas pesadas quando não cuidar da parte ambiental, né?
E além das multas, o que foi a grande sacada que todo mundo teve que se adequar? Ninguém mais conseguia crédito em banco ou instituição financeira para tocar a sua atividade, isso já há um bom tempo, e por último, ficou limitada a comercialização da sua produção. Então, assim, se você tem um gado dentro de uma propriedade que ela tem alguma restrição ambiental, o frigorífico não compra o seu gado. Simples assim. Então, ainda mais que a gente exporta muito para fora, né? Então, assim, não tinha mais como o produtor rural, o agricultor, o pecuarista, ele não querer enxergar isso ou deixar isso de lado. Então, tanto é hoje assim, a gente começou atendendo pequenos e médios produtores, né? Foi evoluindo à medida que a empresa foi se profissionalizando. A gente basicamente fazia os cadastros de imóveis rurais e fazia a regularização de reserva, área de preservação permanente, recuperação de área, manejo florestal, que é a extração de madeira das áreas de reserva legal. Só que isso era muito sazonal. Eu falei, e eu não conseguia entregar ainda para aquele cliente o pacote completo que ele precisava. Eu falei, cara, mas a gente precisa criar um mix de produto que a hora que um proprietário rural chegar aqui na savana, você tem como entregar, né? Eu consiga destrinchar e entregar tudo para ele. Então, assim, a gente começou a contratar engenheiros sanitaristas para fazer licenciamentos de armazém de grãos, algodoeiras, dos confinamentos. Cara, você licenciar um confinamento de bovino é uma das coisas mais complexas que existe, porque assim, você tem... A parte sanitária, você fala? Sanitária, porque ali você imagina, você tem 10, 15 mil bois sendo alimentados com ração, gerando uma quantidade enorme de resíduo. Então, assim, você tem que ter uma estrutura ali que ela capte isso, e lembrando que isso não é coberto, né? Isso chove e leva esse dejeto, se você não deixar, ele vai para um rio, que é o local que é o ponto mais baixo do terreno, naturalmente. Então, assim, você tem que fazer um projeto de drenagem que encaminhe isso para um reservatório, que vai decantar o sólido, você vai deixar num outro por um período que a própria bactéria faz o tratamento dele, e aí você consegue pegar ele, agregar num pivô e fazer a fertilização da sua lavoura ou do seu pasto. Caramba, tudo é reaproveitado, Tudo é reaproveitado. E esse sólido ainda você consegue extrair ele fazendo as limpezas, tanto do curral quanto dessas lagoas de decantação, formar leiras com ele, deixar ele... Lembra quando era criança? Assim, o cocô de galinha tem que deixar curtir para você jogar na horta. E a mesma coisa. Você faz leiras ali, vem revolvendo ela para adicionar oxigênio e acelerar esse processo. Cara, então você cria um adubo de alta fertilidade. Que, inclusive, uma das dificuldades que a gente encontrou junto com as assessorias agronômicas foi dimensionar a quantidade desse adubo que poderia ser jogada. Porque por muitas vezes você joga, por exemplo, na soja, você joga tanto nitrogênio nela que ela cresce tanto, ela vai sombrear aquele pé de tal forma que ele não desenvolve a flor e o grão. Então, assim, ou você joga demais, você saliniza o solo. Então, assim, mas o que é isso? É só uma questão de você pegar e adequar esses parâmetros e saber o que joga. Então, você consegue fechar a cadeia inteirinha. Então, você pega o dejeto do boi, vai aplicar no milho, esse milho vai ser feito ração para alimentar aqueles novos animais que vão vir. Então, esse é o grande desafio do ambiental, né? Você fazer esses ciclos se fecharem. De forma sustentável. Sustentável. Onde também não crie nenhum tipo de impacto, né, para o meio ambiente. Porque, igual você falou, o cara tem o confinamento lá. Aí ele precisa contratar a savana para fazer toda essa estruturação, um estudo do solo ali onde vai escorrer aquele negócio. E, cara, é tudo muito complexo, mas é um investimento onde o cara, depois ali de pouco tempo, já consegue ter de volta, né? E é algo que vai tornar a atividade dele sustentável, porque a sustentabilidade, a gente quando fala em sustentável, a gente vem só o ambiental na cabeça, né? Mas o sustentável é um pilar. Ele passa pelo ambiental, pelo econômico e pelo social. Quer dizer assim, se uma coisa ela não para de pé financeiramente, ela não é sustentável. Sim. Porque ela não vai se perpetuar. Então, se ela pega, ela não tem ela não trata, assim, não tem os seus colaboradores numa situação ok, ela também não vai se perpetuar. Então, é um pilar desses três, é o ambiental, o social e o financeiro. Então, para ser sustentável, uma atividade tem que estar com esses pilares bem firmes, né? Para poder até ela
ir adiante. E é igual você falou, abre portas para esse produtor, para esse criador, né? Quando ele é sustentável, quando as empresas de fora, talvez até o mercado exterior, vê com outros olhos as fazendas, o pecuarista ou o produtor de grãos, para ele vender melhor, vender com qualidade, porque quem não faz esse tipo de trabalho, de manejo, acaba meio que ficando meio para trás, né? O cara fica fora daquele mercado formal, né? Então hoje você tem a pessoa que faz nada ou muito pouco, que ela está fora do crédito, fora do comércio, assim, de maneira oficial. Você tem aquele que faz o essencial, que é o cara que faz o que precisa para ele não ter essas limitações do mercado. E você tem aquele cara que faz o a mais. E o mercado já paga esse plus para quem faz a mais, entendeu? O cara tem o boi China, que é um boi mais precoce, que segue algumas regras, ele é mais caro do que o boi convencional vendido. A soja, ela tem alguns plus a depender. Você pega uma soja hoje que não transgênica, ela é mais cara que uma transgênica. Então, assim, à medida que você vai se especializando, o mercado também te remunera por isso. Claro que cabe a cada um fazer a conta, né? Sim. Para onde, em que escala que para mim se adequa? Aonde que é sustentável financeiramente para mim aqui? Eu vou até lá, eu não vou, tenho margem, escala para isso? Aí realmente é uma análise daí do empreendedor, né? Sim. Mas que o ambiental tem que estar junto disso para que a coisa se perpetue. E, cara, graças a Deus, assim, você pega grupos grandes, então, a gente, na Savana, a gente atende o maior produtor agrícola do Brasil, assim, as estruturas deles aqui no Mato Grosso. E eles têm um super departamento ambiental interno e ainda contratam a gente para fazer as assessorias necessárias que eles não dão conta, assim, de tão complexo e grande que é a coisa. Sim. Então, realmente, está inserido o ambiental aí nos imóveis e na maneira de tocar a propriedade, não tem como realmente fechar os olhos para isso. Sim. E em relação a essa nova tarifação dos Estados Unidos, aí tem algum impacto, assim, você acha, na sua atividade na Savana, em relação a esses novos custos que os exportadores vão ter, né? Cara, daqui para frente. Aqui o Estado, ele exporta muito pouco, né, para os Estados Unidos, né? Eu vi algo até abaixo de 2%, né? A carne produzida no Brasil, só menos de 2% também, ela vai para os Estados Unidos. Então, assim, eu acho que as coisas vão se acomodar. Alguns mercados específicos, por exemplo, como a laranja, manga, a fruticultura, né, o café, a madeira, tanto a madeira nativa quanto a madeira plantada, parece que ela ficou na taxação também, então acaba sofrendo. Aqui tem muita teca também, né? Tem, mas só que essa teca nossa daqui vai mais para a Europa. Ah, tá. E a nativa é que ela se divide entre Europa e Estados Unidos, e aí a gente vai ter as reflorestadoras lá do sul, né? Que aí ficou tanto a madeira quanto os subprodutos, como celulose também, né? Então essas regiões vão ter um impacto grande. Mas Mato Grosso, cara, eu acho que ela vai conseguir se acomodar essas demandas aí, redistribuir para outros mercados e tocar o barco. Só que você vê a arroba do boi, ela estava aí antes da tarifa, estava em 320, 330. Ela já veio para agora para 280. Então, só assim, por especulação, né? Praticamente 20%. Então, assim, você vê que o mercado, ele se aproveita dessas notícias, né? Os frigoríficos pegaram, jogaram essas escalas. Existe uma escala de abate, né? Você quer vender um boi, o cara falou, só consigo abater seu boi daqui 15, 20, 30 dias. Jogaram essas escalas lá para frente, já para conseguir derrubar a arroba. Nesse então, período assim, de seca ainda, que geralmente, né, onde a galera começa a matar mais agora, porque vai ficar sem pasto, vai ter que ficar só na ração. E aí é justamente isso. No pasto, o boi emagrece. E no confinamento, os caras têm... A diária do boi no confinamento é muito cara. Então, assim, o boi chegou ali com 21 arrobas, ele tem que ser abatido. Porque você manter aquele boi com 21... Você vai ter que dar a mesma quantidade de comida, ele não vai ultrapassar aquele peso. Sim. Ele vai continuar mesmo parado ali, né, no confinamento. Não, né? ele atingiu o ápice dele. Então, assim, você vai ter o custo de você estar engordando um boi só para manter aquele. Então, assim... E aí, o que o cara faz? Pô, vou ter que vender no valor menor para conseguir colocar lá para tirar esse custo. E aí que entra o ferro, né? O prejuízo, e é uma cadeia, né? Porque o cara gastou com vacina, com manejo, com um monte de coisa para engordar esse boi, aí agora vem a arroba, cai. E contando que ele ia ganhar 10,
para a conta fechar, ele teve um custo de 8 e quando vê ele vai ganhar 8. Nossa, vai lá, conseguir né? empatar. Então, e aí... Mas eu acho que agora o povo vai comer picanha, né? Vai. Esperamos. Ai. Bom, e a No Flame, como que ela nasceu? Qual que é o objetivo principal dela hoje aqui em Cuiabá? Cara, Cuiabá não, no estado, né? Cara, a No Flame, ela tem um objetivo bem audacioso, assim, ambicioso, né? Explica pra galera o que é a No Flame. A No Flame, contextualizar aqui, dentro da savana, a gente faz, dentro dessa gestão ambiental dos imóveis rurais, também passa pelo incêndio, que ano passado aí não tem quem não foi afetado pelo incêndio, tanto aqui no estado quanto no Brasil, né? A gente sofreu muito, diretamente ou indiretamente aí com as fumaças. E desde 2022, com um cliente que a gente atende em Paranatinga, ele tem uma área, é um grupo de São Paulo, eles têm uma área de 50 mil hectares ali e eles sofriam recorrentemente com incêndio na área. E só que você sofre incêndio, você é responsabilizado judicialmente, tanto administrativamente como judicialmente, né? E aí cabe você comprovar se você teve responsabilidade por aquele incêndio ou não. Uhum. E depois que a gente entrou nessa fazenda, né, nesse imóvel, a gente conseguiu implantar medidas, né, capacitação de brigada de incêndio, construção de aceiros, que são faixas sem vegetação, que impedem que o fogo se desloque, capacitação assim, dos funcionários como um todo. E o que é normal? E aí, sanado esses problemas internos, os problemas continuam recorrentes no entorno. Então, assim, existiam focos de origem de incêndio fora da propriedade, que eles se deslocam ou através daquele resíduo da colheita do milho, que é a palhada do milho, ou até pelas vegetação nativa. É pior que gasolina, né? Cara, aquilo tem um poder de combustão incrível, né? E queima maquinário, queima caminhão, queima galpão. E ele pula, né? Porque pega agosto, setembro, assim, os ventos são muito fortes, então ele faz aquele redemoinho, joga aquele material inflamado muito longe. É difícil de conter, é um problemão. E aí, a gente mudou junto com a assessoria jurídica dele, a gente mudou a postura. Então, existiam esses incêndios, a gente atuava lá na fazenda, assim, a gente assessorando a fazenda ia lá, combatia os incêndios e já chegava e levava isso para o Ministério Público. Falava, Ministério Público, chamava uma autodenúncia, ocorreu esse incêndio aqui, as medidas de prevenção e combate foram essa, aí registrava, o combate foi feito com trator, com grade, com caminhão-pipa. Aceiro, né? Então... Tinha as medidas preventivas, que eram os aceros e a preparação, brigada, e o de combate, que é realmente quando o incêndio iniciou. Já começou. E aí o Ministério falou assim, ok, vocês estão, mas cara, como vocês monitoram isso? Como que vocês ficam sabendo disso? Não, eu dependo que alguém veja, que o vizinho avise, que algum colaborador que esteja passando lá mande o rádio para a sede. Não, mas aí não tem como. E eu falei, cara, realmente não tem como. E assim, aí eu fui estudar o mercado. Falei, você investe em prevenção, investe em estrutura de combate, mas você tinha uma lacuna do monitoramento. Não existia um monitoramento sistematizado. O que o mercado tinha de mais tradicional eram câmeras, né? Aquelas são câmeras térmicas que identificam a ocorrência do incêndio e aí notificam. Só que para você instalar uma câmera, ela vai em cima de uma torre. Então, você tem um conjunto mínimo... Essa câmera capta o calor? O calor, é uma câmera lá térmica. Lá de cima? Caraca. Lá de cima e coloca ela em cima de uma torre e instala. E aí, assim... Mesmo que uma área gigante? Então, aí que a gente vai... Aí que eu fui entender quais eram as lacunas disso, né? Primeiro o custo, $50 mil em média para você instalar uma torre com câmera. Caraca. Então vamos arredondar aí para 5, fica R$250 mil. Aí ela tinha uma limitação de área. Se tiver um relevo muito plano, sem ondulação, sem alta vegetação, 10 mil hectares. É uma área enorme, né? Tudo bem. Mas aí você pega uma área com 50, 60, 40, 30. E com relevo acidentado. Então, assim, quem que tem $1 milhão para investir em um sistema de prevenção em câmera? Eu falei, bom, cara, para áreas grandes, o que precisa ser? Precisa passar pelo geoprocessamento, né? Então, o que é? Por informações obtidas por satélite, processar isso para poder alertar. E aí surgiu a primeira ideia. Eu falei, cara, vamos ver o que tem disponível de informação de satélite aí que fala em focos de calor. O que o satélite capta uma informação que ele enxerga em pixel, né? Como a TV, tudo assim. Só que são pixels bem maiores. Tem pixel de 5 metros até 300 metros. Então, quando ele vê que esse pixel aqui, ele teve uma diferença de temperatura para aqueles pixels do lado,
ele gera um foco de calor, um ponto com uma coordenada. Não, ele só gera o foco de calor. Tá. Aí o que a gente fez? Criou um sistema que pega esses focos de calores de 5 constelações de satélite. O sistema vai triando isso, a cada 1 minuto ele atualiza os novos focos de calor, e dentro daquela propriedade que você jogou ali para o sistema, ela vai identificando quando ela tiver um foco ocorrendo dentro daquela propriedade, ela pega e gera uma mensagem de alerta que vai no WhatsApp das pessoas interessadas, com a localização do foco de calor. Nossa, que massa. Bem legal, cara. E aí tá, no início a gente tinha um tempo de resposta aí de 30, 40 minutos, que assim, para a pessoa ir lá intervir. Não, para a pessoa saber, para o sistema conseguir, entre o início do fogo, a criação do dado pelo satélite, a gente pegar e enviar. Só que, cara, com a sacada assim, e aí eu tenho que tirar o chapéu assim para o nosso time lá, pro Alex, pro Zé, pra Pamela, todo mundo meteu a cara nisso e foi atrás, a gente descobriu alguns satélites que estão estacionários. Tá aqui a Terra, normalmente os satélites ficam orbitando o entorno da Terra. E existem alguns que são estacionários, eles ficam parados. Então ele gira junto com a Terra. Uhum. E a gente descobriu um que fica em cima da Guiana e ele mapeia assim, do Paraná até o norte, até a Guiana ali, a cada 10 minutos ele faz uma nova leitura. Então, praticamente, todo incêndio, a gente consegue identificar hoje todo incêndio com um mínimo de poder calorífero a cada 10 minutos. Nossa, e hoje, entre esse satélite identificar, a gente processar, cruzar e mandar mensagem, a gente está levando uma média de 20 a 25 minutos para chegar ao alerta do incêndio. O que pode parecer muito, mas, cara, dentro da realidade que a gente tem hoje, é um ganho enorme. Porque, você tem algo rodando 24 horas por dia, 7 dias por semana. À noite, quando ninguém está ali vendo. E aí você cadastrou, chega uma mensagem com a localização dele no seu celular. Hoje a gente já inseriu, porque uma coisa é o foco de calor, outra coisa é o incêndio. Então a gente já, muitas vezes, vem falso positivo. Até o cara vai lá, vai fazer uma fogueira de São João, ele já capta, né? Capta. Pô. Não, uma máquina, nesse período, se ela fica ali por 2 horas da tarde, que é o poder, onde o sol incide mais, de maneira mais decisiva, naquela peça, ela aquece tanto. E aí, dentro daquilo que eu falei, assim, da diferença de temperatura para o pixel do lado, ela pega e gera aquilo como se fosse um alerta um foco de calor. Entendi. Então, hoje a gente já fez um banco de dados num tamanho que eu já consigo mandar a mensagem e falar qual que é a probabilidade daquele foco de calor ser um incêndio. Então, ele já vai com probabilidade baixa, média e alta. Cara, e aí você tem um mapa ao vivo, o cliente... A pessoa recebe essas fotos de satélite ali? Ela tem um acesso, um dashboard no sistema, no computador, ou no WhatsApp, que ele vê o foco, ele vê o mapa da propriedade dele com a imagem de satélite e os focos ativos nas últimas 24 horas. E aí, o que a gente faz hoje para essa pessoa? Ela quer cadastrar um imóvel, a gente faz uma análise dos últimos 5 anos para ela. Fala, você tem... o crítico de incêndio da sua área está localizado nesses pontos. Então, pega os últimos 5 anos, onde mais ocorreu incêndio. Não ocorreu dentro da propriedade, mas a gente consegue entregar no entorno. Você tem divisa com uma BR, você tem divisa com um assentamento, que são locais assim que costumeiramente costumam ser origem de incêndio. Uhum. Ele já te entrega aquele dado, então falou, fique atento, dedique seus esforços e seus recursos para essas áreas, que é a maior chance de vir os incêndios são desses pontos. Aí inicia o monitoramento, com alerta, com a ideia, qual que é o objetivo principal? Deixar que toda propriedade, tornar possível que toda propriedade tenha um sistema de alerta de incêndio, para diminuir esse espaço de tempo de resposta do combate e que ele seja combatido lá no início, onde ele é fácil de ser combatido. Porque depois que ele já consumiu lá 200, 300 hectares, cara, nessa época de seca, já foi. Você vai direcionando ele para chegar num rio e tentar parar no rio. E olhe lá. Então, assim, a ideia às vezes atravessa o rio, né? Atravessa o rio. Cara, eu presenciei aqui em Santo Antônio o incêndio atravessar o rio Cuiabá. Cara, absurdo. Se alguém me falasse, eu não acreditava. Porque o rio Cuiabá aqui tem 80, 100 metros. Tanto vento. Mas é o vento, né? Exatamente. Coisa incrível. Então, e aí depois você ainda tem um registro dessa ocorrência. Você consegue tirar um relatório lá, porque você sofreu um incêndio, pensando naquelas responsabilizações, você tira um relatório do sistema e fala, tá aqui, esse fogo se originou daqui para cá,
eu consegui combater ele aqui ou eu não consegui combater, mas assim, eu tomei as providências que eu podia ter tomado para tentar evitar ele. Consegui evitar, não consegui evitar, mas fiz minha parte. E hoje isso é muito importante, porque assim, depois do ano passado, o governo federal veio com uma resposta muito pesada de legislação, assim, trazendo grandes obrigações. Então, hoje, se uma propriedade rural sofrer com incêndio, muito provavelmente ela vai ser indagada, falou, tá, ok, mas o que você tinha de medida? Não interessa, mesmo que não tenha ele não seja o responsável por ter iniciado esse incêndio, mas o que você tinha de medida para combater ou para prevenir esse incêndio? Ah, não tinha nada. Não, então você é tão responsável quanto quem deu origem. Ela vai ser autuada também, então. Vai. Porque assim, apesar de você não ser responsável por originar o fogo... Mas você só deixou propagar mais, né? Só deixou propagar mais, exatamente. Então assim, isso hoje está uma semente igual foi essa questão do ambiental que eu te falei há 20 anos, assim. É algo que o produtor rural, ele faz com excelência a prevenção e o combate. Mas tem que hoje ele vai precisar documentar isso, pôr no sistema de monitoramento, porque vai ser ponto-chave aí para ele evitar ou se defender de algumas responsabilizações. E não só isso, realmente é um sistema, cara, a gente tem, quem quiser entrar no nosso Instagram depois, tem relatos assim de usuários assim, pô, Jonathan, funcionou perfeitamente, a gente conseguiu mandar a equipe para lá. São muito importantes. Muito. Né? E o que mais me deixa alegre nisso, cara, é um serviço de uma utilidade assim incrível, porque você está dando preservação, está dando oportunidade para que grandes incêndios ocorram, né? Que consiga combater e extinguir aqueles incêndios lá na origem dele. Sim. Então isso dá uma satisfação grande. A satisfação que se você quer dizer é tipo você conseguir proteger o patrimônio do cara, tirar ele das duras penas de não ter tomado essas medidas e também de preservação da natureza, sim, que é algo principalmente principal, esse. né, cara? Animais que morrem, fauna, flora, tudo vai pro pau quando pega um incêndio saúde grande humana, desse. né, Saúde cara? Quem também, tá no entorno aí. Muito massa. Deixa pra galera aí o Instagram, o contato da NoFlame. A Lu comentou aqui, colocou o Instagram, NoFlame Monitor. E aí, deixa aí os contatos pra galera que quiser visitar o Instagram da NoFlame, da Savana também, pra conhecer, pode falar aí. A NoFlame é NoFlame Monitor, pode entrar lá, eu acho que o Instagram é o caminho mais rápido, lá vai ter todas as nossas redes, e a Savana é o Siga Savana. Pode ir lá, tem bastante informação útil e bacana lá. Massa. E o legal da NoFlame, a Savana a gente realmente trabalha estritamente dentro do estado do Mato Grosso. Até existem legislações que elas são muito específicas por estado, né? E Mato Grosso é um estado muito grande, então a gente se limita aqui. Mas se especializou nessas legislações daqui também, né? Não adianta querer também abraçar o mundo. Não. Já a NoFlame, ela, como é um sistema, ela atende o Brasil inteiro. A gente rodou testes na época na América do Sul inteira, assim, ela funciona perfeitamente. Então é algo que tem uma capacidade de escalar muito grande. A NoFlame é pioneira nesse segmento. Cara, existem outros sistemas por satélite, mas eles são mais gerenciais. Então você pega aquele banco de dados de informações, o bombeiro aqui do estado usa que é até um alemão, e aí você faz redimensionamento de equipe. Agora, esses de tempo de resposta, e principalmente com o WhatsApp, para a gente conseguir colocar esse alerta no WhatsApp, Schumer, foi... cara, até vídeo chamada com a meta a gente teve que fazer, mostrar que tinha o vará. Quando você usa mensagens recorrentes, eles normalmente te reconhecem como spam. Entendi. Então, para você conseguir homologar esses telefones, cara, foi uma dificuldade tremenda. E eu falei, tanto é que no início foi e-mail, eu falei, pô, e-mail não dá, e-mail o cara vai e-mail já acabou tudo. Aí foi Telegram. Mas Telegram, cara, todo mundo usa só Telegram usa quando cai o WhatsApp. Cai. Exato. Eu falei, cara, tem que ser WhatsApp. E aí, finalmente conseguiu. Então, com o WhatsApp, não tem nenhuma que faça. Que massa. É bem legal. E aí a gente tá aqui, já tá em Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo. É onde mais tem, né? Queimadas, né? Nos estados mais focos de queimadas do Brasil. Então, né? cara... Daqui a pouco a Amazônia, se Deus quiser.
A gente tá bem feliz, assim, é um produto que realmente você vê cara, e assim, ó, e é o melhor custo-benefício do mercado. Assim, sem querer fazer o comercial, mas Pode fazer. É imprescindível falar, porque assim, e desde o início a gente fez questão, nós temos que atender a área de 1 hectare a 100 mil hectares, não pode deixar ninguém de fora nisso, que é aquilo que eu te falei, assim, de realmente dar oportunidade para todo mundo ter esse sistema, que é algo que assim, cara, contrata, você não só dá essa oportunidade para você ver que você não vai arrepender, né? E a gente faz, testa 30 dias aí pra você ver se você gosta. Ou seu dinheiro de volta. Tipo isso. Nem paga, né, pra não ter que devolver o dinheiro. Mas é uma ferramenta e tanto. Massa. E, cara, sucesso para No Flame, já é um sucesso, né? A gente tá vendo aí os destaques que tá acontecendo, os feedbacks positivos. A Savanna já tá no mercado consolidada, né? Uma equipe muito grande aí desenvolvendo esse trabalho importantíssimo também. E quais, assim, você acha que foram os seus maiores desafios, assim, aprendizados como empreendedor? Porque não é fácil empreender no Brasil, né? Não. Cara, eu acho que isso aí é algo que tá intimamente ligado aí com o esporte, cara. É o tal do... Resiliência? Resiliência. É o tal do tentar cair, levantar, tentar mais uma vez e... Teimar, ir pra frente. Insistir, realmente insistir. Eu lembro, o primeiro contador que a gente teve na Savanna a gente fez essa mesma queixa dos impostos. Ele falou uma coisa muito legal, né? Porque ele falou assim, vou falar um negócio para vocês. Eu não vejo uma empresa que não paga seus impostos em dia avançar. Que prospera. E aquilo ficou muito forte na minha cabeça. Eu falei, cara, é injusto, porque assim, a No Flame até tem uma tributação pequena por ser tecnologia, mas a Savanna paga 20 e poucos por cento de imposto. Cara... É alto demais, é muito alto. E aí você fala, cara, que indignação às vezes que você está pagando aquilo, né? Assim, pelo retorno de serviço que a gente tem que fazer muita coisa para poder ter um retorno, assim, perto de tanto imposto. Né? Sim, mas, cara, eu acho que é esse o caminho. Você avançar, seguir ali, ter as dificuldades, mês bons, mês ruins, você tá atento ao mercado, acho que aquilo que eu falei antes, você ser bom profissional, você formar uma equipe assim com esses mesmos valores assim de entrega, todo mundo de pensar mais ou menos na mesma linha, né? Você quer dizer? Isso, exatamente. Tipo, você entregar aquilo que cumpriu, né? E não prometer nada que você não vai entregar. Eu acho que isso é o mais importante. E tocar em frente, cara. Realmente o nosso estado aí, ele é uma terra de oportunidade, cara. Então, por isso que eu acho que o esporte tá tão ligado, né? Hoje você vê grandes corporações, aí tem aquela fama do triatleta, não, do CEO triatleta, né? Sim. E não é por acaso. Sim. Assim, são pessoas que estão se desafiando, que querem melhorar, que querem avançar, e isso tanto no esporte quanto na vida profissional, ele não é diferente. Então, é tocar o barco, aguentar as rajadas, né? de vento aí e ir para cima. Massa. Para você que está ao vivo no Instagram, comente Eu Quero Café Três Corações para estar concorrendo a esse kit aqui, recheado de produtos lá do Café Três Corações. Se inscreva no canal do InformaCast, o link está na bio aí do meu Instagram, tá? E comente, compartilhe os nossos conteúdos. Hoje aqui é o episódio 52 com meu irmão aqui, Jonathan Borella. Então tem episódio aí de tudo quanto é tipo de profissional, vários assuntos. O InformaCast é isso, é trazer diversidade e qualidade nesses conteúdos, tá? Curte, deixe seu like, comente, compartilhe, ative os sininhos, faz tudo. Ô John, vamos fazer um café aqui da Três Corações, enquanto eu faço o café. Tem as perguntinhas bate rápido aí, você vai respondendo enquanto eu vou preparando o nosso café aqui do Três Corações. Fechado. Porque eu sou o cara dos projetos, mas não tanto quanto você, né? Você também tem alguns, né? Tamo aí, tamo seguindo com a graça de Deus. Conta pra gente, são 5 perguntinhas, tá? Vamos lá. Quem que é um ídolo pra você hoje na sua vida? Cara, um ídolo, acho que Jesus, cara, sem dúvida. Cada vez eu tenho lido mais e me aprofundado mais, e esse cara que passou por aqui mudou o mundo, né? E continua mudando aí corações e almas para quem se abre para ele. E uma música, tem alguma música assim que é a música chave ou aquela música atemporal que você escuta desde
sei lá, uma banda, um artista, uma música que tá sempre na sua playlist aí. Cara, tem alguma? Música você me apertou, hein? Eu gosto de várias. Mas tem filme aí? Tem filme? Tem filme? Não, fala uma música, eu vou chegar no filme. Cara. Você quer curto ou longo, Café? Longo. Cara, música eu acho que talvez vá ser injusto aí com as outras, mas... Uma banda, de preferência, que tem várias músicas, um DJ, sei lá. Um Skank eu gosto. Eu vim pra cá ouvindo Skank, então vai. Então vai, Skank, passou. E um filme? Cara, o filme De Volta pro Futuro, né? O 1, o 2, principalmente o 1, mas os 3. Esse até os meninos lá em casa já aprenderam, assim, tá correndo um canal ali, tá passando De Volta pro Futuro, não, tem que parar pra ver. Nossa. Esse filme é muito legal. E uma leitura, mano? Uma leitura de cabeceira, um autor, uma passagem? Cara, esse eu não vou lembrar o autor, mas tem um livro que inclusive foi um outro amigão meu. A gente foi parceiro, ele era diretor comercial de um cliente, e ele saiu dessa empresa e aí nós ficamos amigos lá de Lucas, o Eduardo me passou. Chama Profecia Celestina. É uma... Apesar do nome, ele é muito espiritual, mas ele não tem exatamente não tem nada a ver com religião. É a saga de um cara que vai descobrindo alguns pergaminhos perdidos no Peru. E são pergaminhos com ensinamentos espirituais. Uhum. Quem tiver oportunidade de ver ou comprar, vale muito a pena. É uma viradinha de chave aí. Uma das, sem dúvida. Profecia Celestina. E para fechar as 5 perguntas aí, já que você falou de... Você quer açúcar? Não, né? Não, obrigado. Masculino, né? Masculino. Se você pudesse voltar no tempo, você falou o seu filme é o De Volta pro Futuro. Se você pudesse voltar no tempo, você mudaria alguma coisa na história do Jonathan Borella? Cara, eu acho que... não. De maneira geral, não. A gente... É o que é por tudo que passou, né, Schumer? Isso aí, sem dúvida. Então... nós pensamos como pensamos, agimos como agimos pelas experiências que a gente teve, né? E principalmente, e se você parar para pensar, aquelas mais difíceis... Os erros. Os erros, aquela que você, às vezes, experiência, se você teve responsabilidade ou não, muitas vezes isso ocorre na vida, a perder alguém, isso é imposto a você, né? Você não teve responsabilidade nenhuma. Ou traição de nossa responsabilidade. Mas esses momentos difíceis são aqueles que mais fazem a gente crescer, né? E nos colocam em outros níveis. Acho que não mudaria nada. Não mudaria nada. Não. Mesmo se você tivesse o velório e voltar lá... Não, eu conheceria coisas. Acho que mudar, não. Como assim conhecer? Não, ia para tempos diferentes para conhecer outras coisas. Lá na frente ou lá para trás? Tanto faz. Mas você acha que se você participasse daquela era lá, ia mudar a história do mundo? Se você... Vamos supor, no filme o cara volta lá e ele tem que vestir as roupas da época, ele tem que, né, se portar e tudo mais. Você acha que você não ia interferir em alguma coisa assim? Não, você acho ia que eu não conseguir se conter? Mas cara... Você ia chegar lá e ficar só olhando. Assim, isso, tipo, você volta para antes do período que a eletricidade foi desenvolvida, a capacidade de gerar eletricidade. Chega Schumer, e aí, como que é a eletricidade? Provavelmente você também não vai ter uma dificuldade em explicar isso. Acho que não sei se a gente agregaria ou mudaria tanto isso. E se fosse pro futuro? Aí é só olhar e aprender, né? Aí dava pra trazer alguma coisa. No passado tem uma maioria... O cara no filme trouxe o almanaque, né? Sim. Maioria da galera que vem aqui, assim, a maioria não, alguns, né, falava, eu teria comprado mais Bitcoin lá atrás. Porra! Isso aí já daria pra fazer, né? Se tivesse um velório, né? Mas é isso aí. Finalizando aqui essa parte das perguntas. Voltando aqui para o nosso conteúdo técnico e informativo. Quais são os maiores gargalos ambientais em imóveis rurais atualmente, assim, na sua visão? Cara, eu acho que principalmente a gestão. É uma mudança de visão? De visão, sem dúvida. Eu acho que a gente evoluiu muito, como eu falei no início, porque assim, quando você tem contratantes, parceiros que estão dispostos a realmente fazer o que é necessário,
Tudo flui. É impressionante. Agora, é como você assessorar uma pessoa que quer ter uma mudança de estilo de vida, que quer se dedicar ao esporte, é outra coisa. Agora, você pegar alguém que está ali, que ele está fazendo aquilo estritamente por uma obrigação, que ele não está entregue no processo, tudo é mais difícil, é mais devagar, as coisas não fluem. Então, acho que o principal gargalo hoje passa ali pela gestão das pessoas que tocam isso. Claro que a gente tem um cenário assim de muita mudança. A legislação ambiental, ela muda muito. Existe norma assim, a cada dia você tem uma instrução normativa, mais, né? Um decreto, alguma coisa nova que você tem que estar antenado, tem que estar sabendo o que está acontecendo. Mas se você tiver boa vontade, disposição, tá atento, você dá conta de compensar isso. Agora, a má vontade ou a indisposição em seguir por um caminho que você está propondo, esse sem dúvida é o mais difícil. Com certeza. E assim, como as empresas e os proprietários podem se adequar à legislação ambiental? Cara, hoje assim, muitas empresas já têm esse setor ambiental interno. Os proprietários hoje, a informação roda muito rápido. Boa parte, você vai conversar com um proprietário, cara, às vezes tem situações específicas que ele te aperta, às vezes ele sabe mais num ponto específico do que você como assistente técnico. Então, assim, essa informação difundida, ela facilita muito, assim, o engajamento dele. Então, é ideal ele buscar uma empresa, um responsável técnico aí que seja apropriado, né? Mato Grosso, o Brasil é muito bem servido disso, de acordo com a atividade que ele está querendo licenciar, e aí chegar no... O assessor técnico, ele é um assessor, né? Ele não é um tomador de decisão. Então aqui, Schumann, o ideal era que a gente seguisse por esse caminho aqui. A gente tem essa margem aqui de variação, pode ir até aqui, onde você quer trabalhar. Então, realmente o decisor tem que estar envolvido. Entendi. E qual que é o papel da engenharia florestal nesse cenário? Cara, a engenharia florestal, ela essencialmente é uma gestora de florestas, né? De tanto nativas quanto plantadas. Essa que é o grande centro da engenharia florestal. Mato Grosso, por não ter uma indústria florestal de plantadas muito forte, tem a do manejo de florestas nativas, isso sim, o engenheiro florestal acabou abraçando também essa causa da regularidade ambiental, né? Então, hoje o principal profissional que tem para regularizar esses imóveis rurais, esses passivos ambientais, essas demandas de legalidade, é o engenheiro florestal. E não só de legalidade. Quando você vai a campo e você dimensiona certo um local onde o defensivo vai ser guardado, o cara capta água, por muitas vezes já aconteceu, o cara quer captar uma água dentro do curso hídrico e a nascente é dentro do imóvel dele. Só que essa nascente está degradada e ele quer captar água abaixo. Então, cara, você mostrar olha a incoerência disso, né? Então, cara, esse é um ativo ambiental seu. A gente precisa dar valor para isso, para você ter direito e ter sustentabilidade no uso dela. Sim. Então, demonstrar isso para eles, não ser só um legalista, realmente demonstrar na parte prática quais são os ganhos. Eu falo muito para os nossos clientes assim, existem passivos ambientais, que é muito difundida essa palavra, mas existem ativos ambientais. E é nesse que a gente tem que se debruçar. Explorar eles. Entendi. E, cara, voltando um pouquinho no assunto de queimadas, qual que é a situação atual das queimadas em Mato Grosso hoje? Porque esse ano choveu bastante, né? Isso mudou o cenário. Choveu o que era normal, né? Porque nos últimos 3 anos choveu muito pouco. Parece que esse ano voltou a chover a quantidade que era costumeira, né? Qual que é a situação atual, assim, das queimadas em Mato Grosso hoje? Cara, uns 40 dias atrás a gente participou de um evento que chamou Forest Fire. Todo incêndio no meio rural, a denominação dele técnica é incêndio florestal, independente se ele aconteceu em floresta, em área de agricultura, o que for. E esse foi o primeiro evento do Brasil
dedicado a incêndios florestais. Foi promovido aqui pelos bombeiros de Mato Grosso. Assim, a gente expôs lá, assim... Se tem alguém que tem experiência, é essa galera, né? Sem dúvida, cara, sem dúvida. Então assim, eu acho que realmente ano passado, 2024, serviu para essa mudança de consciência aí em relação ao incêndio. Esse ano, como você falou, as chuvas foram outras, então você tem menos... Primeiro que queimou muito ano passado, então assim, você diminuiu o estoque de biomassa. Saíram essas obrigações legais aí que foram... apertando, né, os proprietários. Isso, as ações que os proprietários têm que tomar. Estão surgindo cada vez mais empresas nessa área, que é um mercado que eu falo inclusive para os colegas engenheiros florestais, assim, que o engenheiro florestal, ao lado do bombeiro, é um dos profissionais mais capacitados, porque a gente, dentro da grade de formação, tem todo um ensino voltado para a gestão do fogo também. Então, assim, a gente tem que realmente entrar e ocupar para realmente assessorar e mostrar como isso tem que ser feito. E a queima não é proibida, ela existe assim, você quer queimar... Isso que eu ia falar, tem a prática da queima permitida, né? Isso nunca vai acabar. Nunca vai acabar. Você tem período apropriado, você tem técnica adequada, você tem quem oriente isso de maneira adequada, você tem que contar com uma brigada lá que esteja presente durante o momento lá, para que isso também não saia de controle. Então, assim, tem vários parâmetros a serem seguidos para que seja feito. Nossa. Então, assim, cara, como tudo... tecnificar e eu acho que esse ano o clima ajudou muito aí e aliado a essas medidas de prevenção, a gente vai ter um cenário infinitamente menor do que ano passado. Você acha que os proprietários assim estão tendo uma maior conscientização, assim, suficiente para poder... Cara, assim, ó, uma coisa que é difundida, e isso por onde eu lembro e passo e faço questão de falar. Quem em sã consciência vai colocar fogo no seu quintal? Ninguém. O pecuarista perde pasto. Tem uns espíritos de porco aqui na cidade que faz isso. Mas, cara, se o cara pensar um pouco, né? Tipo, o pecuarista ele perde pasto, ele corre o risco de perder rebanho, ele perde cerca é madeira. O agricultor perde maquinário. A agricultura, ela trabalha hoje de uma maneira que ela vai formando o solo dela. Ela agrega nutriente, matéria orgânica. O fogo vem, ou ele queima a matéria orgânica, ou ele volatiza o nutriente. Sim. Então, assim, não faz o menor sentido depositar no produtor rural essa responsabilidade pelos incêndios. Agora você vai pensar em pessoas que estão... querendo se usar da terra de maneira inadequada, grilando uma terra, querendo desmatar uma terra de maneira irregular, provavelmente aí que está as origens desse incêndio. Tem os criminosos também, né? Tem, mas cara, não, minoria, é minoria, assim, e você pode falar que é um cara que ele, normalmente ele está fora do mercado, porque não tem quem hoje vai querer que a sua propriedade seja atingida por incêndio. Não existe mais reforma de pastagem com incêndio. Isso, assim, é uma prática que caiu em desuso já há muito tempo. Então, o que muita gente divulga, querer colocar a responsabilidade dos incêndios na conta do produtor rural, cara, é uma injustiça tremenda, tremenda mesmo. E que soluções, assim, tecnologias, assim, vocês usam? Você falou da questão do satélite, das mensagens do WhatsApp e tal... o que você recomendaria assim, para quem ainda não tem esse tipo de monitoramento da NoFlame? Tem algum tipo, assim, um pacote básico ou um serviço, sei lá, mínimo para ele ficar alerta com isso? O que você recomenda hoje para um produtor? A NoFlame, ela faz parte de um pedacinho ali da equação da solução, né? Porque assim, basicamente dá para você dividir essa questão do incêndio em prevenção, que é aquilo que a gente falou, você treinar uma equipe, você construir acero, você saber onde é que estão os seus pontos de fornecimento de água, para você usar essa água, você ter equipamento, e não é equipamento específico, eu tenho 2 tratores, esse trator com essa grade, elas vão ficar prontas aqui para usar em caso de incêndio. Eu tenho um caminhão-pipa, deixa ele ali acompanhando a colheita do milho, principalmente agora que é um período crítico ali. Porque o milho é a safrinha, né? É a safrinha e tá nesse período agora. Às vezes vai depositando tanta palha de milho também ali. foda, né?
se pegar ali, mas a recorrência que a gente vê mais é no milho. E pegar, implantar essas medidas de prevenção, ter um sisteminha de combate ali, já cada um ordenado. Pô, tem um incêndio, quem que vai fazer o quê? Tenha isso já definido. Porque, cara, é aquilo, né? Quando você chega na hora da batalha, o nervosismo é tanto que você vai descer ao seu nível de treinamento. Então, se você não treinou aquilo, se você não deixou aquilo muito alinhado, cara, não vai saber o que fazer. E eu lembro uma vez, chegando em Lucas, tem vários drenos ali quando eu morei lá, aconteceu uma passagem foi bem triste, assim. Um incêndio atingiu e tinha um caminhão-pipa, o cara foi combater, ele caiu num dreno desse, caiu de frente. E o tanque esmagou a cabine, assim, matou ele preso ali. Cara, isso marcou muito, assim. Então, assim, é pura falta de planejamento, né? Porque, assim... Apavoro na hora, Apavoro. Né? Provavelmente era um cara que conhecia e tal, caiu no dreno, aconteceu. Então, assim, tem que ter o nome técnico disso é um plano de prevenção e combate a incêndio florestal. Você tem que pegar e colocar no... Não precisa ser uma coisa muito, mas, cara, quem que faz o quê? O que eu tenho à disposição para combater incêndio? O que eu fiz para prevenir ele? É isso, tem que pôr no papel alguma coisa. Às vezes, aí é que entra no Flame na parada. A No Flame entra no monitoramento, né? A gente, como No Flame, a gente não faz o plano, a gente disponibiliza esse sistema para a pessoa ir lá e inserir para ela ser alertada. Fica a dica aí, talvez mais um produto. A No Flame criar essa assessoria, essa entrega desse planejamento, desse treinamento, capacitar ali os funcionários da propriedade, né? Sim. Quem sabe aí é algo que... Mas a gente tem parceiros aí que fazem esse treinamento de brigada aí com excelência, assim, os caras são muito bons, assim. É outro tipo de serviço, né? Então, assim, eu acho que é por isso que eu te falei, assim, são complementares e são caras que têm de excelência, com experiência de combate a incêndio mesmo, porque, assim, você precisa ter uma capacidade técnica, né? E uma capacitação para ofertar isso. Então, tem que contar com pessoas que realmente... sabe o que estão fazendo. Entendi. Porque, cara, quem já acompanhou um incêndio assim é desesperador. Eu imagino. Deus me livre. Aquela vez a gente pedalando, não sei se você tava lá na matinha chapada e tava pegando fogo e os caras, cara, que desespero, velho. Não vai dar nada quando voltou, lembra? Nossa, cara. O incêndio tava em cima da trilha. Deus me livre. Perigoso. John, e quais são os seus próximos projetos, assim, pessoais, profissionais? Tem alguma coisa que você... quer dar um spoiler aí de coisas para o ano que vem? Alguma coisa nova aí da Savana? Cara, Schumann, não. Expandir, aprimorar. A No Flame, assim, acho que é o que a gente tem de mais recente e eu acho que cada vez dá mais corpo para ela, né? A gente está conseguindo atingir, assim, várias regiões, vários locais, pessoas já... entrando nesse mercado do incêndio, assim, trabalhando lado a lado com empresas que vendem... implementos de combate. Então, começando a colocar No Flame como realmente um agente assim, apto a trabalhar com incêndio. Então, a gente vai continuar dedicado a isso, a tocar a Savana aí. Chega de coisa de novidade, projeto novo. Vamos dar vamos aprimorar o que já estão rodando. Vamos tocar os que estão rodando. Porque o investimento foi alto, né? Para estar tudo isso rodando aí ao mesmo tempo, né? E como que você enxerga assim, o futuro da engenharia florestal no Brasil? Porque, é igual você falou, ainda tem muito campo para ser explorado, né? Tem muito campo para ser explorado, cara. Eu acho que tudo o que passar e tiver relação com o rural, cara, não tem como não continuar numa ascendente, assim. O Brasil, muita gente fala... como é ruim o Brasil depender tanto do agro, né? Mas, cara, é uma vocação nossa, assim. A gente tem clima, tem solo apropriado. Espaço. Muito espaço. E tem uma gente, assim, muito trabalhadora que aprendeu como fazer isso com excelência. Então, muito dessas brigas tarifárias, assim, isso passa por isso, porque, assim, é difícil quem consiga competir com o Brasil. E como a gente é tão promissor nisso, os caras veem a gente como talvez sei lá, não um inimigo comercial, mas tipo assim, vamos taxar que os caras têm potencial, com né? Com certeza. Então, assim, se a gente tivesse um país
mais desburocratizado, assim, mais politicamente fácil, mais forte, né? a gente conseguiria rodar muito bem. Ontem eu estava vendo da Acrimate, cara, 20%, 1 a cada 5 quilos da carne produzida no mundo é brasileira. Então, assim, cara... É muita coisa, não né? não tem como virar as costas para um mercado desse. Então, tanto a floresta quanto a agricultura, e o engenheiro florestal está inserido nisso, né? Então, assim, quem quiser empreender, quem quiser tá em dúvida do que fazer, mas tem uma identificação com o rural, pode abraçar essa causa aí que... Vai dar bom. Vai dar bom. Cara, a gente na savana aí nesses 20 anos já rodou algum engenheiro por lá, assim, tanto estagiário, trabalhou com a gente e todos saem com, assim, de portas abertas, assim, realmente Sai pela porta da frente. São parceiros que a gente constrói... Somam até hoje, talvez, né? Hã? Que somam até hoje, somam fazem até hoje, juntos. Não, cara, a gente tem parceiros, assim, que trabalham juntos até hoje. E você vê que aquele que tem uma aptidão, assim, por empreender, o cara sai com a bagagem e realmente vai caminhar com as próprias pernas, Massa. É incrível, tem campo. E que mensagem assim, que você gostaria de deixar para quem está começando agora aí nessa área, nesse segmento? Cara, passou muito por o que eu disse antes, né? Não desista, se qualifique, seja profissional, não prometa o que você não vai entregar. Se você quiser, tiver se tentado por isso, não faça, fique dentro das suas limitações, porque... você sujar a sua reputação, você recuperar ela é quase que impossível. Agora você... São anos construindo para segundos você se queimar, né? queimar. E você reconstruir isso é muito difícil. Então, vá aos poucos, mas o que promove o avanço é a constância, né? É a rotina, não é... você correr ali os 100 metros mais rápido possível. Querer inventar roda, né? Essas coisas. Não, eu acho que assim, cara, a NoFlame é um exemplo disso, assim, de boas ideias, né? Eu acho que quem tem boas ideias, acho que tem tudo, invista nelas. A tecnologia, ela a depender de como você tocar, você não precisa estocar produto, você só desenvolve uma tecnologia. Ela é acessível para todo mundo que tem uma boa ideia. Hoje tem Senar, Senai, assim, essa galera toda, né, cara, que eles apoiam boas ideias. Então, se a pessoa tiver vontade, capacidade, uma boa ideia na cabeça e for um bom técnico, realmente pode apostar que vai dar certo. Massa. Para você que está no Instagram ao vivo aí, ainda dá tempo de você comentar, eu quero Café Três Corações, para estar concorrendo a esse kit aqui do Café Três Corações, cheio de produtos maravilhosos do nosso parceiro do canal aqui. Se inscreva no nosso canal, o link está na bio do meu Instagram aí, é o link lá para você se inscrever no YouTube, no InformaCast lá no YouTube, e comentar, compartilhar os nossos conteúdos também. Eu quero agradecer aqui ao meu irmão, meu amigo Jonathan Borella por essa participação aqui no InformaCast, e também agradecer pela doação na POC, agradecer por esse tempo aqui e ter esclarecido para o pessoal de casa, para o pessoal do YouTube aí, todas essas questões da engenharia florestal, dessa questão de queimadas e prevenção e tudo mais. É óbvio que a gente queria falar mais e tem muito assunto, né, para falar, é muita coisa, mas a gente vai encerrando por aqui, né, agradecendo a você e convidar, né, as pessoas a conhecer o trabalho da NoFlame, da Savana, nos Instagrams. Você fica à vontade para deixar aí os contatos, John, de telefone, de redes sociais aí, lá do pessoal da Savana e da NoFlame. Tá, Schumer, primeiro, cara, obrigado pelo convite, você é um irmãozão meu aí de coração, você de caminhada longa aí, vamos ser por muitos anos aí, sem dúvida. Amém. Parabéns pelo projeto, é também desafiador, né? Você doar o tempo, doar cabeça, né? Estrutura, contar com parceiros que só estão com você aí pela boa pessoa aí, íntegra que você é, e um cara que todo mundo quer estar junto e compra junto com você aí suas apostas. Isso aí, então, parabéns, cara. Continue, que realmente você é um cara que faz a diferença. E, pô, obrigado, pessoal, que acompanhou. Eu deixo mais uma vez o Instagram, NoFlame Monitor. E a Savana Siga a Savana. Acessa lá, hoje todo mundo tem Instagram, é mais fácil. Lá tem
sites demonstrativos, nossos contatos de telefone, e-mail, vai ser bem-vindo e com certeza você vai colher boas informações lá. Show de bola. Eu vou encerrando aqui o episódio 52 do InformaCast, agradecendo novamente aos nossos patrocinadores do canal, aos colaboradores também que fazem parte disso aqui, sem eles nada aconteceria, que é o Atacadão do Suplemento, Instituto Rafael Fittipaldi, Clínica Religare, Bateras Beach Cuiabá, Ciclo Shimano, R Máximo Serviços Automotivos, GTX Esportes, Vai Bem Saudável, Sestra Odontologia Integrada e os colaboradores Z4 Store, PHD Bike Shop, Farmapele Cuiabá, Café Três Corações. Muito obrigado a todos que ficaram com a gente até aqui e espero vocês no próximo episódio na semana que vem. Beleza? Se inscreva no nosso canal aí, siga o InformaCast no YouTube, deixe seus comentários e até o próximo episódio. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.